Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, quero louvar a Deus por mais um Partilhando o Pão, onde juntos vamos conferir a palavra do Senhor, que é certamente alimento para a nossa alma. Eu dou graças, glórias a Deus por mais um momento que Ele nos permite, por sua misericórdia e bondade. Meus irmãos, eu quero também dizer a vocês que vocês permaneçam orando por mim, pela minha esposa, pela minha família. Estou certo que muitos têm orado por nós, não é? E eu agradeço a Deus por suas orações. Vocês não sabem, não fazem a ideia. Alguém pode dizer que não, mas é uma luta, é uma batalha muito grande, não é? Ao gravarmos ou partilhando o pão, onde falamos a palavra de Deus. É uma luta muito grande, às vezes são muitos obstáculos, muitas coisas acontecem, mas com a ajuda do Senhor e com as suas orações também, o Senhor tem, assim, por bondade e misericórdia, nos ajudado. Então ore, o negócio é muito sério. Amém? Eu quero hoje, com a permissão, obviamente, de Deus e com a sua ajuda, eu quero falar sobre um assunto um tanto delicado, não é? Onde muitas pessoas evitam de falar, onde as pessoas, muitos, não se sentem confortáveis em meditar sobre isso, em refletir sobre isso, não é? Vamos hoje, à luz, obviamente, das Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre a morte. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, o que é a morte? Eu somente por uma certa curiosidade fui dar uma olhadinha no Google, não é? Onde a gente geralmente usa o Google para procurar algumas coisas, informações, significados de algumas coisas. E o Google, ele diz que, primeiro ponto, a morte é a interrupção definitiva de um organismo. Segundo, a morte, segundo o Google, diz que é o final de uma vida ou de a existência humana. Mas, à luz das Escrituras, glórias a Deus por isso, nós podemos ver algo bem diferente. Inclusive, há uma tese, há um certo pensamento mundano, onde as pessoas, por não conhecerem a veracidade da Bíblia, por não conhecerem as instruções de Deus, à luz das Escrituras, algumas pessoas vivem com um pensamento, entre aspas, morreu, acabou, não é? Alguns dizem, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo, porque quando eu morrer, não é, não vou ter uma outra vida. Alguns já pensam diferente, mas de forma ainda errada. Alguns dizem, eu vou aproveitar e não vai dar em nada. Eu vou ter uma outra oportunidade de reencarnar em algum momento e eu vou ter a oportunidade de fazer a coisa certa depois. E isso é um terrível de um engano, à luz das Escrituras. Eu gostaria de tomar como um texto base de leitura nossa, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 16, muito conhecido da igreja, muito conhecido de todos aqueles que gostam de ler a palavra do Senhor, os santos evangelhos. Lucas 16, eu gostaria de ler, meus irmãos, o versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Glórias a Deus. O que se trata aqui é que havia um homem rico, onde as Escrituras não diz o seu nome, e o texto aqui não se trata, inclusive, de uma parábola, porque as parábolas de Jesus normalmente eram referidas em uma forma de similitude. Inclusive, Jesus não citava nome
nome próprio de pessoas em suas parábolas. Mas aqui Jesus ele cita o nome, por exemplo, não do rico, mas do pobre ou do mendigo Lázaro. Glórias a Deus. E Jesus ainda fala sobre Abraão. Então, observe que aqui é um fato real e Jesus revelou de uma forma magnífica para que tenhamos um certo cuidado e preciso cuidado. Jesus estava dizendo que havia um homem rico e havia também um outro homem, um mendigo, por nome de Lázaro, que ansiava, estava na porta da casa daquele homem, daquele mendigo, e almejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, não é? Mas só que houve uma ocasião que ambos morreram. E nos conta as Escrituras que Lázaro, que não era o irmão de Marta e Maria, porque o irmão de Marta e Maria era bem sucedido. E o Lázaro que se refere aqui era uma pessoa mendiga, era uma pessoa já pobre. Então Lázaro, esse Lázaro aqui, morreu e foi levado pelos anjos de Deus a um local chamado Seio de Abraão, não é? Um local antes separado, reservado para os santos, não é? Estarem ali em repouso quando morressem, não é? Para aguardarem o dia do Senhor. Isso antes da morte e da crucifixão de Jesus e da sua ressurreição. Hoje este local é conhecido como paraíso de Deus. Glórias a Deus, após a morte e ressurreição de Jesus. E nos conta que, já por sua vez, o rico, ele foi levado para um local chamado Hades. E Jesus disse que ali havia dor, havia ranger de dentes. Glórias a Deus, um local de tormentos, não é? E nos conta, meus irmãos, as Escrituras que eles mortos, mas em consciência. Eu quero dizer aqui um detalhe. Como nós falamos que há um certo pensamento de alguns que morreu, acabou-se, eu quero dizer à luz das Escrituras que quando alguém morre, não acaba tudo. Muito pelo contrário, é o início de uma eternidade. E essa eternidade, ela se divide em duas: ou paraíso, céu, ou local de tormento, de dor, de ranger de dentes, que é o inferno. Aleluias! Podemos ver uma referência, antes de concluirmos em Lucas 16, uma das muitas referências das palavras do Senhor na Bíblia Sagrada, em Hebreus, no capítulo de número 9, escritor aos Hebreus, capítulo 9, o versículo, por exemplo, de número 27, para derrubar esse pensamento de que alguém morre e tem a oportunidade depois de reencarnar e refazer tudo de novo. Não existe uma segunda oportunidade, não é? Não existe essa história de reencarnação. Não existe uma oportunidade de voltar à vida e depois fazer tudo de novo bem e acertar. Não. Não existe o chamado purgatório, um local onde a pessoa vai estar ali em um processo, não é, de arrependimento e não existe nada disso. Observe Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado aos homens morrer uma única vez. Não existe o reencarnar e depois eu vou ter uma oportunidade e vou morrer de novo. Não existe isso. Depois que a pessoa morre, não é morrer uma única vez. Para depois disso vir um procedimento. Aqueles que morreram sem Cristo na sua vida, sem reconhecer o seu sacrifício da cruz, sem crer que Jesus é o único Filho de Deus, que foi enviado aqui para perdoar os nossos pecados, para nos restaurar para com Deus, para nos levar para o céu. Glórias a Deus. Sem a crer na sua morte e ressurreição ao terceiro dia, essas pessoas que morreram vão aguardar neste lugar chamado Hades até o dia, glórias a Deus, do julgamento, o juízo final,
conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, 12, 13 por diante. Há uma prestação de contas. As pessoas que vivem aleatoriamente, não é? De forma inconsequente. Muitos hoje vivem sem simplesmente se importar com a eternidade, como se não houvesse uma prestação de contas. Glórias a Deus. E todos os ímpios vão ter que prestar conta. Seus pensamentos, atitudes, intenções vão estar diante do trono branco de Deus e vão prestar contas a Deus, conforme está escrito em Apocalipse 20, versículo 11, 12, 13 por diante. Haverá sim uma prestação de contas. Então, alguém que vive aí, eu vou fazer e não vai dar em nada, eu vou fazer, eu tenho que aproveitar mesmo, eu tenho que curtir, a vida é uma só, não é? Cuidado, à luz da Bíblia Sagrada, você está indo de mal a pior. E não é um momento, é uma eternidade nesse Hades, onde Jesus disse que é um local de tormento, de dor, de ranger de dentes. Acredite, o céu existe, mas o inferno também existe. Glórias a Deus. Observe o que acontece quando alguém morre. Eclesiastes, capítulo de número 12. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. E eu quero ler, meus irmãos, o versículo de número 7, com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 12, versículo 7, mais precisamente ele. E o pó, que somos nós, é uma referência do corpo do ser humano, quando morrer, volte à terra. Glórias a Deus, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então não pense você que o espírito de alguém quando morre vai ficar por aí, sondando, rondando por aí, procurando uma alma para reencarnar, como existem algumas seitas por aí, né? A pessoa morreu e reencarnou e falou na boca de alguém, a voz era igualzinha, irmão. Ele contou detalhes, isso aí nada mais é do que espíritos malignos, enganadores, demônios, para enganar, para iludir a tua vida, a vida da tua família e te levar para a perdição. Quando alguém morre, nós lemos, o pó, que é o corpo, volta para a terra, porque assim Deus fez, você se lembra? E o espírito volte a Deus, fique lá aguardando, aleluia. Se alguém morreu em Cristo, confessou a Jesus, ainda em vida, aleluia, glórias a Deus, essa pessoa estará aguardando, glórias a Deus, no paraíso, glórias a Deus, até o dia do Senhor Jesus voltar, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, glórias a Deus, vamos ler, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, no capítulo de número 4, meus irmãos, e o versículo de número 13 por diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, observe, assim também aos que em Jesus dormem, morreram, em Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Observe, mas o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias a Deus. Essas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão na volta iminente do Senhor Jesus, quando ele raiar nas nuvens. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa que vai ser. Aleluia. Glórias a Deus. E os que morreram sem Cristo, glórias a Deus, sem confessar a Jesus enquanto nesta terra estavam,
glórias a Deus, estarão aguardando o grande dia do Senhor, o dia do juízo final, onde estarão perante o trono branco, prestando conta de tudo que fizeram de errado ainda nesta vida. Glórias a Deus. Não se engane, a palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Eu quero dizer com isso, aleluia, a morte, meus irmãos, não é o fim. A morte é o início de uma grande trajetória, de uma eterna trajetória, de uma eternidade. E existe somente duas, não existe um meio termo, ou é céu ou é inferno. O que isso quer dizer, irmão Rafael? É que essa escolha para onde nós iremos, isso cabe a gente enquanto estamos aqui com vida. Enquanto você tem vida, você pode escolher para onde você vai. Mas para isso, se você quer céu, e eu imagino que você quer isso, porque eu sei que é uma pessoa inteligente, assim como eu quero o céu, para chegar lá não existe outro caminho senão através de Jesus, somente através de Jesus. Paulo disse no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Glórias a Deus. É necessário um reconhecimento de erros, de pecados. Aleluia. O pó, quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra, porque assim Deus nos fez. Glórias a Deus. Observe lá em Gênesis, quando Deus fez os primeiros habitantes aqui nessa terra. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 2, o versículo 7. Deus estava fazendo o homem agora conforme a sua imagem e semelhança, mas usou uma matéria para fazer o homem. Versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem se fez alma vivente. Glórias a Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Observe, confirmando em Eclesiastes 12, versículo 7, como nós lemos agora há pouco, observe que quando o homem morreu, Noé praticou o pecado que resultou na morte, quando Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do mal e da vida, porque se vocês fizerem assim, vocês certamente morrerão. Glórias a Deus. Observe essa instrução, versículo 17 do capítulo 2. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não criou o homem para morrer. É por isso que muitos evitam o assunto morte, porque há uma essência dentro de si. Porque o homem não foi feito por Deus para morrer, mas o homem morreu através de Adão e Eva pelos pecados, a desobediência deles para com Deus. E isso gerou a morte, e isso tem nos alcançado até o prezado momento. Glórias a Deus. Observe, quando eles pecaram, Deus confirma no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, corroborando com Eclesiastes 12, versículo 7, quando alguém morre, o pó que foi criado por Deus, nós vamos voltar para a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu quero dizer a você, o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. Observe, eu quero concluir com essa palavra. Glórias a Deus. Deus é o mais interessado em te levar para o céu. Mas isso aí é uma escolha que você é que vai decidir. Enquanto estiver nesta terra, glórias a Deus. Observe em 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo ao jovem
obreiro Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quer, que você, que eu, que nós sejamos salvos, que entremos no céu. Mas para isso é preciso confessar, entender que falhamos, que temos uma essência pecaminosa em nós e que essa essência ela só é mudada, só é tirada, só é apagada pelo sangue de Jesus, que veio há mais de 2000 anos atrás, que morreu em morte de cruz, justamente para fazer isso, para perdoar os nossos erros, nossos pecados e nos restaurar para com Deus. E quando alguém morrer, estará com Cristo, fazendo assim dessa forma. Então eu quero dizer a você, glórias a Deus, tenha cuidado com a sua vida. Eu preciso ter cuidado com a minha vida. Essa vida aqui é uma preparação. Não existe um meio caminho, uma meia trajetória. Lázaro morreu, não é, onde nós lemos em Lucas 16, e foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão, o paraíso de Deus. Já o rico, ele foi transportado para o Hades, local de tormento. E ali o negócio era tão difícil que ele pediu para que Abraão autorizasse a Lázaro a molhar a ponta do seu dedo, glórias a Deus, para refrescar a língua. Nenhum podia passar para o outro lado e nem Lázaro podia passar mais para o Hades. Depois que morrer, meu amigo, não há uma escapatória. Glórias a Deus. Fique com essa palavra. Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a trilharmos a nossa vida enquanto aqui nessa terra, para um dia chegar lá no céu. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Glórias a Deus. O interessante também é que quando o rico estava lá no local de tormentos, ele disse: Pai Abraão, envie, faça com que Lázaro ressuscite e vá até meus irmãos, a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Digam a eles que tenham cuidado, que não venham para cá. Veja que quem morreu está agora nesse local de tormento, está lá agora desejando, almejando que os seus parentes, os seus entes queridos que ficaram vivos ainda, tomem a decisão correta, aleluia, de seguir a Jesus, a palavra de Deus, para que quando morrerem estejam com o Senhor e não estejam nesse local de tormento como esse rico estava. Deus em Cristo nos ajude, fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Prepara-te, glórias a Deus. Amém.